Gênesis, capítulo 14. Você que tem a sua Bíblia, se não tiver, nós vamos transmitir aqui. Se precisar de uma Bíblia, pode pedir também, tá? Se precisar de ajuda. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 14, que diz o seguinte: ouvindo, pois, Abrão, que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Amém? Coloque a mão sobre a palavra e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, Senhor, diante da Tua presença estamos. Queremos a Tua direção, Senhor, fala ao nosso coração nessa noite. Fala ao coração do Teu povo nessa noite, vem tirando todo impedimento, tudo aquilo que possa impedir dessa pessoa entender, compreender e viver a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Fala o nosso coração, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, igreja? Olha, antes de nós lermos o texto, eu vou dar uma resumida para que você entenda melhor essa palavra em o nome do Senhor Jesus. Amém? Ló era sobrinho de Abraão. Abraão, quando saiu da sua terra, do meio da sua parentela, quando ele ouviu a Deus, que Deus falou para Abraão: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão trouxe consigo Ló. E a Bíblia diz que eles habitaram em um lugar onde eles prosperaram muito. Abraão prosperou muito, Ló também. E a Bíblia diz que chegou um certo tempo que aquele espaço aonde ficavam os gados de Abraão e os gados de Ló, os pastores de ambos começaram a se contender, começaram a brigar. E Abraão, um homem sábio, chegou para Ló e falou: olha, Ló, nós somos família. Para que não haja contenda entre nós, vamos fazer o seguinte: escolhe um lugar para você ir, escolhe uma parte dessa terra para você ir. E a Bíblia fala que Ló escolheu, olhou para as campinas, do lado perto de Sodoma e Gomorra, e escolheu aquela campina, que era uma terra fértil, e foi para lá. Já Abraão, Deus chegou para Abraão, Abraão não escolheu, mas Deus dirigiu Abraão. Deus chegou para Abraão e falou: olha, Abraão, olha para esse lado, olha para essa terra, está vendo essa terra? Um dia será a herança dos teus filhos, que será tão grande como a areia da terra. Aquela terra onde Abraão estava seria uma terra abençoada. Amém, igreja? E para onde Ló foi, lá na frente teve guerra entre 5 reis e 4 reis. Os 5 reis perdeu para os 4. E aí levaram cativos Ló, toda a sua família, toda a riqueza, todos os bens de Ló, eles também prenderam e levaram como despojo. Mas Abraão ficou sabendo disso, e é onde nós vamos ver aqui na palavra, em o nome do Senhor Jesus. Quando Abraão ficou sabendo que Ló, o seu filho, ou seja, o seu sobrinho, estava preso, ele reagiu. Vamos ler a partir do versículo 12, em o nome do Senhor Jesus. Gênesis 14, a partir do versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram, ou seja, levaram Ló, levaram todas as seus bens, os seus gados, os seus pastores, tudo que ele tinha foi levado. Versículo 13. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mare, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Ané. Eles eram confederados de Abrão. Versículo 14, aqui está a nossa mensagem. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Adã. Olha aqui para mim, por gentileza. Nesse pequeno versículo, nós temos pelo menos 3 ensinamentos. Lembra que eu falei para vocês que Abrão
ele foi conduzido por quem para aquela terra? Por Deus. Ou seja, era a direção de Abrão estar naquela terra. Era ou não era? Mas mesmo assim, Abrão recebeu uma má notícia. O que nós aprendemos aqui? Tem muitas pessoas que acham que por vir para a igreja, que acham que por aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, elas não vão receber uma má notícia. Elas não vão ter mais problemas. Elas não vão mais enfrentar lutas. E muitas vezes, quando elas recebem a má notícia, elas estão caminhando com Deus, elas estão vindo à igreja, elas estão buscando a Deus, mas quando elas recebem a má notícia, muitas delas começam a murmurar, a reclamar: eu estou indo para a igreja, não está adiantando nada. Eu estou orando, não está adiantando nada. E muitas pessoas fazem o quê? Desiste, desanima, não luta. Ou tem aquela pessoa que recebe a má notícia, no caso aqui de Abrão, ele poderia muito bem receber a má notícia e falar: olha, problema de Ló. Não foi ele que escolheu ir para o lado de Sodoma e Gomorra? E lavar as mãos. Mas nós não vamos ver Abrão nem murmurando e nem abrindo mão do seu sobrinho. Nem murmurando e nem abrindo mão da sua família. Amém, igreja? A má notícia, ela vem. O problema, ele vem, tanto para aquele que serve a Deus, como para aquele que está no mundo. As lutas, as dificuldades vêm, mas como nós recebemos essa má notícia, é o que vai determinar se nós vamos vencer ou se vamos ser vencidos pelas lutas. Nós não vamos ver Abrão murmurando, reclamando. Amém? Então, a primeira lição que nós tiramos daqui: como nós estamos recebendo as notícias? Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Nós temos aflições. Só que a diferença, quando nós estamos com Cristo, nós estamos caminhando na fé, nós vivemos pela fé. A má notícia pode até chegar, mas nós não corremos do problema, nós enfrentamos o problema, nós nos levantamos, nos revestimos do poder de Deus, enfrentamos o problema, porque sabemos que maior é aquele que está conosco. Nós temos a certeza que nós vamos vencer aquela luta, aquelas dificuldades, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Então nós não vamos ver Abrão aqui reclamando ou lavando as mãos. Como eu disse, ele poderia perfeitamente dizer: olha aqui para mim, por gentileza. Ele poderia perfeitamente dizer: Ló resolveu ir para lá, problema dele. Não vou lutar, o problema não é meu, não está me atingindo, não está atingindo a minha casa, os meus bens, a minha vida financeira, problema dele. Não, Abrão não abriu mão da sua família, do seu sangue. Amém, igreja? A segunda lição está aqui no mesmo versículo. Armou os seus criados, nascido em sua casa, 318. Olha aqui para mim, por gentileza. Abrão partiu para a batalha? Sim. Mas ele foi despreparado? O que ele fez primeiro aqui? Ele se armou. Ele se preparou. Essa batalha aqui era uma batalha física. O inimigo de Abrão aqui era um inimigo físico. Hoje o nosso inimigo, ele é espiritual. E nós não podemos partir para uma batalha. Nós não podemos partir para uma guerra despreparado. Vocês já viram um soldado ir para a guerra despreparado? Amém, igreja? Se um soldado for para uma guerra despreparado, o que acontece com ele? Ele morre. Ele não resiste. Ou ele sai correndo. Mas nós precisamos nos preparar. Hoje o nosso inimigo, ele é o quê? Espiritual. Então nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para enfrentar o inimigo. Recebeu uma má notícia, está enfrentando lutas, está enfrentando batalha. Meu irmão, não parta para a batalha de qualquer jeito, despreparado. Não, se revista do poder de Deus. Olha o que diz aqui, vamos lá em Efésios 6:10, deixa marcado aí, tá?
Gênesis 14. Olha o que diz aqui Efésios 6, 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Revesti-vos de toda o quê? A armadura de quem? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nós não podemos enfrentar uma batalha de qualquer forma. Nós não podemos enfrentar uma luta desarmados. Abraão nos ensina que ele poderia perfeitamente dizer: não, Deus é comigo. Eu vou de qualquer jeito, porque Deus é comigo. Sim, Deus é conosco. Estamos na terra da promessa, estamos caminhando com Deus, estamos caminhando no centro da vontade de Deus. Mas se a má notícia chegou, o problema chegou, vamos nos revestir ainda mais, orando, se consagrando, jejuando, nos preparando para enfrentar a batalha. Porque o nosso inimigo, ele não vem contra nós de qualquer forma. Ele vem preparado, ele arma ciladas. E se nós não vigiarmos, nós caímos. Abraão não foi para aquela luta resgatar a Ló de qualquer jeito. A Bíblia diz que ele se armou. Meu irmão, quer vencer essa luta que está diante de você? Se arma espiritualmente. Quer vencer essa batalha que está diante de você? Não fuja primeiramente da batalha. Enfrente, se arma, se prepare. E vai para a batalha, porque Deus é contigo. Amém? Abraão, ele se armou, ele não fugiu. Ele poderia muito bem lavar as mãos e não ir resgatar a Ló. Mas ele se revestiu, ele se armou e partiu para a batalha. E outro exemplo que nós aprendemos aqui com Abraão: ele não foi sozinho. Tem lutas, meu irmão, minha irmã, que você tem que pedir ajuda. Abraão levantou ali no meio da sua casa, levantou ali os seus servos. Olha o que diz aqui, versículo 14. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, o que é que ele fez? Armou os seus criados. Olha aqui para mim. Ele pediu ajuda, ou seja, ele levantou ali pessoas que estavam junto com ele na mesma fé. Não fale do seu problema, da sua luta, para quem não vai te ajudar. Para quem não tem fé para te levantar, para quem não tem fé para te ajudar e te dizer: não, você vai vencer, vamos lutar, vamos nos unir com Deus, vamos consagrar, vamos jejuar e você vai vencer essa batalha em nome do Senhor Jesus. Peça ajuda a quem possa te ajudar, peça ajuda ao teu pastor, peça ajuda à tua pastora, peça ajuda a um homem de fé, mulheres de fé, mas tem batalha que você não pode enfrentar sozinho, sozinha. Abraão era de Deus ou não era? Mas ele foi sozinho? Não, ele levantou 318 homens para enfrentar aquela batalha e resgatar a sua família. Amém, igreja? Olha que exemplo Abraão nos dá aqui. Primeiro ele enfrentou, ele não teve medo, ele não murmurou, ele não reclamou, ele se armou e pediu ajuda. Ou seja, levantou pessoas ali junto com ele na mesma fé. Peça ajuda, se precisar pedir ajuda, peça ajuda. Peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda a homens e mulheres de Deus que vão lutar com você e te ajudar em nome do Senhor Jesus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração para nós orarmos. Vou ler novamente o versículo 14. E ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, ou seja, ele recebeu a má notícia, não reclamou, não murmurou, ele teve uma atitude de fé. O que ele fez? Foi lá e se armou, se preparou para a batalha, chamou homens para essa batalha, amém? Continuando aqui, armou seus criados, nascido em sua casa, 318, e o que ele fez? E os perseguiu até Adã. Versículo 15. E dividiu-se contra eles de noite, eles seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Olha só, Abraão teve estratégia, porque ele foi dirigido por Deus. Ele atacou o inimigo durante a noite, o inimigo não esperava. E olha aqui para mim, o inimigo de Abraão era pequeno? Não era. Lembra que eu falei? Era 4 reis.
O inimigo dele era grande. A equipe que Abrão estava era muito menor do que o seu inimigo. Às vezes você olha para o tamanho da luta que está diante de você, parece gigante. Mas se Deus estiver contigo, meu irmão, minha irmã, você vai vencer em nome do Senhor Jesus. A bênção estava sobre Abrão. E por isso Deus deu a vitória a ele. Não importa o tamanho do inimigo que está te atacando. Se você estiver ligado com Deus, sobre a direção de Deus, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te mostrar o caminho e te fazer mais do que vencedor em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Para nós orarmos, versículo 16. E tornou a trazer toda a fazenda. E tornou a trazer também a Ló. Ele resgatou a Ló, seu irmão e a sua fazenda. E também mulheres e o povo. Olha aqui para mim, por gentileza. Ele venceu aquela batalha. Ele não recuou. Não recua. Não recua. Você não vai perder a batalha. Se você se unir com Deus, se você se preparar, se você se consagrar, se você jejuar, se você não abrir mão da tua casa, da tua família, você não vai perder aquela batalha. Talvez você fale para mim nessa noite: pastora, na minha família tem alguém preso nos vícios, na minha família tem alguém preso, pastora, no vício da bebida, no vício das drogas, no vício da prostituição, tem alguém preso numa depressão, numa opressão, numa enfermidade, em cima da cama. Meu irmão, minha irmã, não desista dessa pessoa. Lute, se arma, se prepara e parta para a batalha, porque Deus é contigo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Não desista, não fuja. Abraão poderia perfeitamente dizer: olha, Ló que se vire para lá. Mas ele não fez isso. Ele regaçou as mangas como um guerreiro, partiu para a batalha. Não fuja desse problema. Não fuja dessa batalha que está diante de você. Não murmure, se levante, se arme, se prepara e parta para a batalha, que Deus vai te dar a vitória em o nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor com alegria. Guarda essa palavra no seu coração.